Agora sim você pode sentar. Aleluia! Vamos para a palavra, meu celular. Irmã Jana, obrigada. Time de mídias, Dani, a Bia. Olha, até faltou fôlego, meu Deus. Preparadas? Quem gostou desse marca-página maravilhoso? O tema de hoje é: não perca o timer. Já vou explicar para vocês o que significa isso. Mas eu queria dizer para vocês que esse marca-página, ele tem um significado muito importante, porque se você não plantar, você não vai conseguir ver isso florescer. Mas entre o plantio e a flor existe algo que se chama? Aí, meninas, me ajudem a pregar. E essa fé nós vamos desenvolvendo dia após dia. Então você guarde isso. Toda vez que você no final dessa mensagem, você vai lembrar: eu não posso perder tempo, eu tenho que plantar, eu tenho que ter fé, porque senão eu não vou colher. Amém? Amém? Glória a Deus. E tem algo que esses dias o Senhor falou muito comigo. E Deus falou para mim assim, acho que até eu falei num dos vídeos lá, falando que ia ser um divisor de águas. Quem crê nisso? Assim, eu vou receber essa palavra hoje e vai ser um divisor de águas na minha vida. Algo que vai, uma chave que vai virar, algo que vai acontecer. Essa palavra ela foi gerada já há muitos meses atrás e eu vou contar o contexto. Eu estava numa reunião de trabalho e foi um dia que a minha chefe ia ir para essa reunião. Era uma reunião numa outra secretaria, e nós estávamos preparados para subir para essa reunião, e ela estava numa reunião com o prefeito, e ela falou: Gerly, sobe lá que eu não vou poder ir, você vai começando a reunião. Eu falei: tá bom, eu achei que era uma reunião assim, sobe lá. Cheguei na reunião, tinha um monte de doutores, PhD, o secretário, coordenador, gestor do projeto. Falei: bom, eu estou só somando aqui. Aí eles viraram todos para mim e começaram a me explicar um projeto de energia fotovoltaica, não sei o que, um negócio assim e tal. E eu assim: meu Deus, chefe, cadê você? Meu Deus, ela era para estar aqui, gente. Receba um abraço da minha chefe também, que ela tinha outro compromisso, hoje não deu. Mas eles começaram a contar algumas coisas. Gente, eu tenho tantas histórias do meu trabalho que vocês não têm noção. Mas fica para uma outra parte. Mas eu vou contar essa hoje. E aí aqueles PhD dando aula de física. Gente, se eles soubessem que todos os anos, desde que a física entrou no meu currículo, todos os anos eu quase fiquei para trás nessa matéria. Mas ele não sabia. Então ele falando, eu fazia cara de entendida. Tá. Assim, falando, dando só a entender. Eu falava assim: meu Deus, se ele soubesse que a pior matéria que eu fiz... Gente, vocês não têm noção, matemática e física, eu ficava quase todo ano, eu pegava, sabe aquela recuperação da recuperação? A pastora de vocês não passava de primeira, não. Mas, não passava, né? Mas assim com uma dificuldade. Mas no meio da explicação, aquele doutor, ele vira e fala uma frase, e eu vou ler para vocês, porque aquilo foi tão forte, entrou no meu coração. Ele disse assim: sabe o que eu acho, Gerly? Aí eu já fiquei assim, porque falar meu nome, vocês sabem. Ele falou assim: nós já perdemos tantos bondes, e nós estamos num momento da história que nós vamos ter que começar a dar resposta a todo esse tempo que nós perdemos. Por isso nós precisamos ser audaciosos e fazer acontecer. Eu falei: meu Deus, espera, Espírito Santo está falando algo aqui. Ele falou: nós já perdemos tantos bondes. Nós já perdemos tantos bondes que está na hora. Ele está falando lá de física, de energia, de outras coisas. O Senhor está falando comigo, eu sentada do lado dele, e ele começa a falar isso, que chegou a hora, nós estamos no momento da história. Aquilo foi tão forte para mim. Ele disse assim: nós estamos no momento da história. Aleluia, deixa a criançada, vamos embora, presta atenção em mim. Que nós vamos ter que dar resposta. Resposta ao quê? A esse tempo que nós perdemos. Meu Deus. E para isso nós vamos ter que ser audaciosos para fazer acontecer. Meu Deus, aquilo foi tão forte. O Espírito Santo olhou para mim e falou: entendeu, Gerly? E eu quero derramar essa palavra hoje aqui com vocês, nesse encontro. Tinha tudo para esse encontro não acontecer. Tinha tudo para você não estar aqui. Um monte de empecilhos, coisas que você não era para chegar aqui hoje.
Mas você já perdeu tantos bondes na sua história. E chegou o momento de nós darmos respostas ao tempo que nós perdemos. E para isso você vai ter que ser audaciosa para fazer acontecer. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está aqui e hoje esse é o tema dessa mensagem. E o Senhor falou, esse vai ser o tema do ano inteiro. Nós vamos trabalhar isso com as mulheres aqui para dentro dessa casa. Nós vamos trabalhar sobre isso. Não perca o timer. E o timer, para você que acha que é uma palavra só em inglês, não, ela já é uma palavra que já está naturalizada no nosso dicionário. Dai, Deus abençoe. Muito feliz de ver você que veio direto do trabalho, gente. Ela sai às 20 horas, veio para cá. Olha que lindo. Timer do dicionário é dispositivo visual ou sonoro que sinaliza o final de um período de tempo pré-estabelecido. Ou também pode ser um dispositivo que liga e desliga automaticamente um aparelho, uma máquina de lavar roupa, alguma coisa assim. Então, ou seja, é um cronômetro, ele põe um início e um fim. Nós não podemos perder. Sabe quando o celular desperta e você dorme mais um pouco e perde horário? Quem já passou por isso? Meu Deus, triste é a vida do trabalhador que perde o horário para ir trabalhar, não é? É tão frustrante. Aí você não consegue fazer aquela escova, aquela maquiagem, você sai voando as tranças, entra no carro, ainda é que lute, porque vem multa depois, e a gente vai que vai, porque a gente perdeu o timer, a gente perdeu o momento certo da gente levantar e fazer algo diferente. Quantos estão entendendo? O valor do tempo. Uma vez o meu marido leu isso, eu achei tão lindo. Para entender o valor do tempo do ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais e teve que repetir o ano. Para entender o valor de um mês, pergunte a um trabalhador que está aguardando ansiosamente o salário. Para entender o valor de uma semana, pergunte para uma mãe que teve o filho prematuro. Eu tive. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem, o ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a alguém que ganhou uma medalha de prata numa Olimpíada. Aleluia! O tempo não espera por ninguém. Esse é um poema, depois você pode achar lá na internet. Valorize a sua vida. Amém? Caneta e papel na mão, ou celular, quem estiver anotando, abra comigo lá em Efésios 5:15. Efésios 5:15. Ah, Jesus. Obrigada por esse tempo, Senhor. Espírito Santo, acha um solo fértil nessa noite. Aleluia. Efésios 5:15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos com o modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, pois os dias são maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Uau! Uau! Se esses versículos não são para nós nesse tempo, se não são para nós nesse tempo, aproveitem todas as oportunidades, porque os dias são o quê? Maus. Para de agir de forma impensada, diz o apóstolo. Pare de agir de forma insensata, mas procure entender a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Meu Deus, como é forte. É o apóstolo Paulo dizendo: não perca tempo com brigas, com comparações, com postagenzinha no Instagram. Não percam tempo com pessoas que querem dificultar o seu caminho. Não vivam como insensatas. Mulheres que são casadas, não vivam como insensatas. Vocês já entenderam? Mas procurem entender a vontade do Senhor. Uau! Sejam cuidadosos com o modo de vida que vocês têm. Aleluia! E a gente vive dizendo: eu estou na correria.
Eu estou sem tempo para nada. Sim ou não? Isso aqui já virou uma frase corriqueira. A gente fica falando o tempo inteiro que a gente não tem tempo para nada. Aliás, a gente romantiza tanto a rotina exaustiva que quando a gente tira um tempo para descansar, a gente sente culpa. Parece que é bonito a gente postar e dizer que está produzindo demais, que a gente não para. Nós vamos fazer algumas reflexões nessa noite, amém? Eu vou te dar 2 formas de desperdiçar a sua vida. Anota aí, como desperdiçar a minha vida. Brincadeira, mas é um conselho para você não fazer, amém? 2 coisas, não fazer nada e querer fazer tudo. Ah, meu Deus, vocês pegaram, né? Porque é muito fácil você dizer, eu não quero ter problemas, eu não quero ninguém me perseguindo, eu não quero ninguém falando mal de mim, eu não quero nada com nada, então eu vou me fechar aqui, mas isso vai ser um desperdício de vida. A segunda coisa é querer fazer tudo ao mesmo tempo e não dar conta de nada. Aí você quer ser centralizadora, você quer controlar tudo, aí vai chegar um momento, irmã, que vai bater a canseira e você vai querer culpar os outros. Então, 2 formas de você perder a sua vida, de você desperdiçar a sua vida, é não fazer nada e querer fazer tudo. E a exaustão emocional, ela é bem pior do que o cansaço físico. Eu vou repetir. A canseira, a exaustão emocional, ela é bem pior do que o cansaço físico. Porque dormir não adianta nada quando é a alma que está cansada. Quando é a alma que está perturbada. Não é? Então a primeira lição dessa noite, nós vamos aprender algumas coisas como não perder o tempo, não perder o timer. Você vai anotar aí, a primeira lição é que você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Nós temos um limite. E isso não importa se nós somos jovens, estudantes, trabalhadores, adultos, se nós já somos experientes. Nós ainda temos uma certa quantidade de tempo aqui na Terra e a sua vida é única. Se te falaram que vai ter alguma coisa assim depois para você voltar aqui, não tem mais. A Bíblia vai dizer em Hebreus, depois da morte aqui, acabou só o juízo e vida eterna, mas essa aqui só tem uma. Só tem uma, a Bíblia vai falar isso. Então, a gente tem que entender que cada vez que nós temos menos tempo, nós precisamos aproveitar melhor. Eu não posso comprar o tempo. Quem já assistiu um filme assim? Eu assisti uma vez, o negócio de comprar tempo. Nós não podemos comprar o tempo. Não tem como ele multiplicar, não posso pedir emprestado. Luciana, você me empresta um pouco de tempo? Que eu estou precisando na academia, amiga, já faz 10 dias que eu não vou. Me empresta um pouco de tempo, eu não tenho tempo, não tem como. A gente não empresta, a gente não compra. Mas nós estamos apenas perdendo todo dia. Cada dia que você passa é um dia a menos da sua vida. Você sabia disso? Nós estamos literalmente morrendo. Nós estamos com os dias contados. Mas aí nós passamos, falamos, não, mas assim, a vida é longa. E aí nós passamos meio que entendendo a nossa vida no modo stand-by. Stand-by é aquele, assim, na inércia. A gente passa o ano passa e você fala, meu Deus, não fiz nada de diferente em 2023. Sabe quando o ano passa e você não vê que nada aconteceu? Aí você fala, não, eu vou esperar as próximas férias, eu vou esperar eu ter dinheiro para fazer aquilo. Ou talvez você está perdendo tempo porque você não consegue criar metas concretas. E nós estamos todos ali querendo ser pessoas melhores. Nós queremos ter amigas, nós queremos ser mulheres plenas, mais felizes, mas a nossa natureza humana, ela é contra isso, porque o nosso modus operandi é não desperdice energia. Agora você entendeu porque é tão difícil ir para a academia. O nosso modus operandi que está em nós é não perca energia. Então a gente fica, eu vou ficar descansando, vou dormir mais um pouquinho. Nós nascemos de certa forma preguiçosos. E daí talvez você fale assim, tem o lado dos preguiçosos e tem o lado dos incansáveis. Não, todos nós nascemos com essa questão e nós precisamos desenvolver. Entender que o tempo, escute isso, o valor que você vai dar ao tempo vai separar os vencedores dos preguiçosos.
É o valor que você dá ao tempo. Isso vai mudar. Eu posso guardar dinheiro para os momentos difíceis, mas eu não posso fazer isso com o tempo. Eu posso investir o meu dinheiro, trabalhar um pouco mais, fazer mais coisas, mas eu não posso fazer isso com o tempo. Eu posso doar dinheiro, mas eu não posso doar o tempo. O tempo é muito precioso, então você tem que parar de prejudicar a sua vida. Você tem que dar uma corda. Cedo ou tarde, você vai perceber que a única coisa que você mais desejaria era ter mais tempo. O que faz você acordar 1 hora antes do despertador tocar? O que faz você levantar na segunda-feira feliz? O que faz você ter uma vontade de fazer alguma coisa diferente, visitar alguém enfermo, fazer algo? Isso vai ser uma mudança de hábitos. E eu coloquei isso lá na internet, eu coloquei assim, gente, decisões decidem destinos. Você vai precisar sair daqui hoje com uma decisão. Decisões decidem destinos. Vamos falar juntas? Decisões decidem destinos. Por isso, decida-se. Toma uma posição. Lembra que nós estamos literalmente morrendo. E eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Pastora, ora por mim, eu posso orar. Mas a atitude de você levantar na segunda-feira e dizer eu vou vencer, tem que ser sua. A única maneira, anota isso, a única maneira 100% comprovada de não conseguir algo é não tentando. É 100% comprovado. A única maneira 100% comprovada de não conseguir algo é não tentando. E aí você vai uma vez por semana na igreja e você quer ter uma vida espiritual ativa. Aí você chega aqui e ainda você fica só no celular. Não, eu sei que vocês estão trabalhando, anotando, vendo versículo. Vocês não, mas lá em Guarani das Missões o negócio está feio. Brincadeira, gente. Quais foram as metas que você colocou no início desse ano, lá no culto de metas? Vou ler mais a Bíblia. Vou na academia, não vou faltar culto, vou começar um curso novo. O que mais? Quantas metas? E aí, você começa a ver que será que a sua colheita vai ser de acordo com isso que você está plantando hoje? As coisas que você quer viver em 2024, nesse ano ainda está dando certo o que você está plantando? Eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Um ano tem 365 dias. Esse ano tem um a mais. São 104, se você quiser anotar, é bem interessante. São 104 finais de semana. Cerca de 12 feriados. Se você tiver mais ou menos uns 7 dias de férias, vamos por uma semana de férias, só para você entender. Coisas que são naturais. Se você dorme mais ou menos umas 6 horas por dia, 6 horas, você dorme mais ou menos 92 dias do ano. Vai pegando. Se você gasta mais ou menos 3 horas comendo, tomando café, janta, alguma coisa, um lanchinho, você já perdeu 46 dias do ano comendo. Tá? Vai anotando aí. Se você gasta em média o tempo que quase todo mundo gasta em rede social, que seria 145 minutos por dia, você passa pelo menos, pouco, 37 dias do ano em rede social. Se você somar tudo isso que eu falei, que as coisas básicas, férias, os finais de semana, você põe ali os seus almoços, os momentos de lazer, e aí isso vai te sobrar 55 dias no ano. Agora, se você dorme um pouco mais, eu falei só 6 horas. Se você come um pouco mais, se você toma mais café com as suas amigas, se você faz coisas fora da rotina, vai te sobrar quanto de tempo produtivo? Lu, vem aqui um pouquinho. Você vai me ajudar. Eu vou te mostrar quanto que te sobra. Isso aqui foi medido certinho, tá? De verdade, fiz as contas. Dos 12 meses. Isso aqui, cerca de 55 dias. Que você vai produzir algo, que você vai fazer algo diferente. Fora descanso, as coisas que eu já falei. Mas aí você fala, meu Deus, já é 15 de março, já praticamente acabou tudo que você poderia fazer durante esse ano. Quantos estão entendendo? O Senhor está fazendo um alerta. Obrigada, amiga.
E aí a gente fica falando que eu não vou conseguir, eu não consigo porque a minha família é aquilo, porque eu não tenho estudo, porque não sei o quê. A gente não quer admitir que a gente não está fazendo nada para que a nossa colheita lá no final de 2024 seja ok, era isso que eu estava planejando, então por isso eu trabalhei nesse sentido. Mas aí a gente prefere ficar culpando Deus, culpando o governo, culpando a família, culpando a igreja, culpando o pastor, o amigo, e se a gente não souber admitir que foi nós, que fui eu que não soube usar o tempo para aquilo que poderia dar frutos para Deus, eu não vou sair disso. Por que todo ano a sua vida emocional termina um desastre? Porque talvez você não investiu tempo para cuidar disso. Por que a sua vida não muda? Porque você mantém a mesma rotina que frutifica. Por quê? Por que a gente não faz diferente? Porque a culpa depois no final das contas não é de Deus, não é da sua igreja, não é do papagaio, não é da manicure. A gente tem que se autorresponsabilizar e entender que nós não temos todo o tempo do mundo. Eu tô brava? A amiga que olhou com uma cara, desculpa gente, vamos lá. Segunda lição. Use o tempo de forma proveitosa. Abre comigo em Salmo 39. Vamos dar uma bronca para remexer, hein, mulherada? Vocês estão animadas? Deixa Deus fazer. Esse relógio bonito aqui, ó, não tá à toa, hein? É para você nunca mais esquecer dessa palavra. É para você nunca... Obrigada, irmão. Olha o câmera, gente. Obrigada, Samuel. É para você nunca mais esquecer dessa palavra. Você não pode mais perder tempo com as coisas fúteis. Vamos lá, Salmo 39, o verso 4 e o 5. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Ai, meu Deus, pega essa, irmã. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos adiante. Oh, meu Deus, mostra-me. Quem tem coragem de falar isso hoje? Mostra-me, Senhor, como o meu tempo nessa terra é passageiro. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor. O que você faria de diferente? Vocês estão vendo quantas pessoas estão partindo? Quantos lutos nós falamos hoje? A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Aí o Salmo está dizendo aqui, mostra-me, Senhor, como meus dias são curtos nessa terra. E eu fico pensando, como é que os nossos antepassados tinham tempo? Se nós não temos tempo, imagina os nossos antepassados. Né? Nós somos a geração mais cara de pau de dizer que não tem tempo, e eu me incluo nela. Nós somos a geração mais cara de pau de dizer que nós não temos tempo. Por quê? A gente prepara comida em 2 minutos e 30 segundos no micro-ondas. A gente vai lavar roupa, a gente pega a roupa, põe na máquina e aperta um timer, um botãozinho. E ela lava, ela seca, gente, você não precisa mais nem estender, colocar os grampos, recolher, torrou no sol a roupa, choveu. Não, você não se preocupa mais. A máquina lava e seca, faz tudo para você. Você tira ela aquele cheiro, macia. Tem gente que esquece de pôr o sabão, né, amiga? Vou contar, a mais recém-casada aqui. Aí ela não sai cheirosa, tá? Tem que botar o sabão, é a única coisa, viu, gente? Só põe o sabão. Só põe o sabão. A gente faz as coisas rápido. Sabe como é que nossos antepassados faziam? Eles tinham que esfregar uma por uma. Camiseta por camiseta, dava esfregadinha, torce, tá? Põe na coisa, enxágua, na outra coisa. Eu lembro, minha mãe fez isso. Imagina a minha avó, não é? Camiseta por camiseta, bermuda por bermuda. Né? Na cozinha eles tinham que preparar tudo separado, pegar, cortar, prepara. A gente vai lá, tá com pressa, vai receber visita. Tu abre a geladeirinha lá vou fazer uma propaganda aqui, do Covabra. Ó, saladinha pronta. Tcharam, você só põe na mesa, tá maravilhoso. Obrigada, amor.
não é? A gente não tem tempo, né? Eu entendi. Toda essa praticidade. E a gente continua a falar, sabe por que eu preciso falar isso nessa noite? Porque eu vejo pessoas perdendo tempo diariamente com coisas que não acrescentam, vivendo coisas em Deus que Deus nunca falou para elas viverem, fazendo coisas que Deus nunca mandou elas fazerem, buscando sonhos, ideais e projetos que Deus nunca planejou para elas. E Deus está aqui sinalizando, olha, eu tenho um sonho diferente para você. Deus está sinalizando, eu tenho um plano diferente, para de ficar gastando tempo. Para de ficar se comparando com isso, com aquilo, com aquela empreendedora, com aquela outra, com aquela lá do Instagram, com aquela, sei lá. Para de ficar se comparando. Mas aí, na hora de abrir a palavra, a gente não tem tempo. Ah, meu Deus. Meu avô, minha avó, pensa quantas vezes eles leram a Bíblia inteira, mal sabiam ler. Mas estavam lá, orando, vivendo uma vida de verdade. Mas a gente não tem tempo, né? Você sabe que quando eu fui entrar na prefeitura, eu queria muito voltar ao mercado de trabalho. Eu estava exatamente naquele momento. Eu vou contar para vocês esse testemunho. Eu estava lá no The Garden, naquele evento maravilhoso. Vai ter esse ano, em nome de Jesus, se Deus quiser. E a gente estava lá. E eu já tinha, durante a semana, falado, foi um dia antes do aniversário da filhinha da Jocasta. E eu falei para o meu marido, amor, eu estou sentindo que está na hora de eu voltar ao mercado de trabalho e tal. Então, eu tinha vontade. Ele concordou, a gente estava falando. Então, naquele dia, minha chefe me convidou para compor a equipe dela lá na prefeitura. No mesmo dia, irmãs, eu tinha terminado de falar a palavra. Eu contei o testemunho inverso agora. Mas no mesmo dia, eu tinha acabado de pregar a palavra. Uma irmã que não me conhecia, ela chegou para mim, deu a mão para mim e falou assim, pastora, eu sinto que Deus está te levando para um novo momento. Aí eu, né? Sabe quando você não conhece a profeta? Você dá uma desconfiadinha, né? Ela falou, Deus vai te levar para um lugar alto. E tem uma estrela que brilha muito forte sobre você. Aí eu já estava assim, Só que essa estrela, ela aponta para o seu coração, e eu vejo o seu coração é como uma manjedoura. É humilde e Jesus habita nele. E sabe que Deus está te falando? Que Ele pode te levar para onde Ele quiser, porque você vai honrar o nome dEle aonde você estiver. Aí eu falei, amém, glória a Deus, não imaginava. Terminei de falar com ela, minha chefe vem, faz o convite. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu queria. Então eu tinha o convite, eu tinha a palavra profética, conversei com meu marido me apoiou. Eu falei, agora eu preciso ouvir o Senhor. Aí você fala, mas você já não ouviu? Não, eu queria ouvir. Eu queria ouvir durante um mês. Foi jejum e oração. Eu falei, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Você fala, pastora, mas era só um emprego. Não é. É um propósito, é mudança de vida. É tempo que eu vou desperdiçar ou vou investir. É muito sério, irmãs. Nós estamos no meio da política, no meio de um monte de gente querendo puxar o tapete de todo mundo. Não era qualquer coisa. Eu precisava ir certa com a direção do Senhor. E eu falava e orava e falava, meu Deus, parecia que tudo ia dar certo. Conversei com os meus pais, o pastor Eli, que é um pastor que tem muitas visões. Eu falei, pastor, ora por mim. Você viu alguma coisa? Pastor, não vi nada. Senhor, ora, jejua. No último dia, era o último dia para eu dar a resposta. No último dia, Deus falou comigo. Não tem preço que pague você ouvir a voz clara do Senhor. O Senhor disse, vai, filha. E aí eu abri a palavra, e quando eu abri a palavra, o Senhor diz, eis que eu te dou graça e sabedoria. É sobre isso, e aí a gente fica falando que a gente não tem tempo. Mas a gente consegue gastar 3 horas nas redes sociais. Fala, mas pastora, eu leio a Bíblia todo dia. Eu tenho um app que eu abro lá e me dá o versículo do dia. E eu até posto assim uma caneca com uma flor, a Bíblia aberta, o marca-página do Filha Amada. Gente, não tem problema, eu faço isso também, tá? Pode fazer e marca o Filha Amada, por favor. Mas às vezes a gente só faz isso.
E aí o Espírito Santo fala, eu tenho que dividir o meu tempo com a sua rede social. Entendi. Ou seja, não é que nós não temos tempo, nós não temos prioridade. Eu entro no meu trabalho às 9, o pessoal fala, por que você acorda às 5? Eu acordo às 5, para eu ter meu tempo com Deus, para eu orar, para eu me fortalecer, para eu fazer meu suco verde, que demora um pouco, para eu trocar minha filha, que agora vai de manhã na escola. Orem para abrir uma vaga à tarde, em nome de Jesus. Tá difícil. Mas, às vezes é verdade que eu demoro para responder o WhatsApp. Eu demoro mesmo. Mas se eu responder full time o WhatsApp, eu não vou conseguir olhar nos olhos dos meus filhos. Eu não vou conseguir brincar com eles. Eu não vou poder ouvir meu marido, que ele tem um monte de coisa para me contar. Ele tem um monte de coisa para ouvir, muito mais, com certeza. Eu não vou conseguir ir para a academia. Você fala, não me respondeu o WhatsApp, está lá na academia. Tô. Porque eu também preciso cuidar, que é uma parte importante. E como me ajudou. Eu vivia cansada, irmãs. Agora eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu tenho que cuidar da minha alma. Quer ter momentos de relaxar, assistir alguma coisa, ler um pouco de livro, que está um pouco difícil. Eu tenho que cuidar do meu espírito. Me perdoem. Eu sei que eu podia ser muito melhor nessa área. Eu vou arrumar uma secretária. 50% das respostas eu penso que eu vou responder no WhatsApp. Mas eu não mando. 20% eu escrevo e fica lá, gente. E os outros % eu dou um jeito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E isso eu quero que vocês gravem no coração de vocês. Sabe quem criou o tempo? Foi o próprio Pai. E Ele foi tão preciso que Ele falou assim, olha, abre comigo lá em Gênesis 1:1. Você vai ver esse versículo de forma diferente. Pode postar lá, tá, gente? Marca o Filha Amada, marca eu também. Coloca assim, momento proveitoso com Deus. Tá bom? Pode pôr. Não perco mais tempo no Instagram. Estou lendo a Bíblia, isso mesmo. Gênesis 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve. Deus viu que a luz era boa, então separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro. Deus criou o tempo. Deus não tinha tempo. Ele não fica concentrado no seu Apple Watch, vendo as coisas passar. Ele não tinha tempo. Não existia dia. A primeira vez que a palavra dia aparece aqui é em Gênesis. Ele fala assim, passou o quê? A tarde e a manhã. E foi assim o primeiro dia. Deus criou o tempo. Por que Ele criou o tempo? Para dizer para mim e para você que o tempo importa. Importa muito. Que o tempo importa muito. Vocês conhecem Joyce Meyer? Eu estou inglesa hoje, né? Joyce Meyer é uma grande pregadora do Senhor. Vocês estão me filmando, estou só falando coisa errada. Joyce Meyer é uma grande pregadora do Senhor. Mas você sabe o que ela fez a vida inteira? Deixa eu contar para vocês, se vocês não sabem. Ela tentou ser líder de louvor. A vida inteira ela tentou ser líder de louvor e não fluía, não ia. E alguém dizia, Joyce, eu acho que isso não é para você. Ela falava, lá vem o inimigo tentando parar os meus planos, os planos de Deus. E quando ela chegou aos 50 anos de idade, ela falou, eu não aguento mais, isso não está dando certo, eu desafino até para falar. E ela entregou os pontos e disse, Deus, afinal o que o Senhor quer de mim? Eu faço tudo para o Senhor, o que o Senhor põe a minha mão eu faço. E aí o Espírito Santo falou para ela, Joyce, escritora. Joyce, estádios lotados. Joyce, pregadora. Ela começou o ministério dela com mais de 50 anos. Porque ela parou de gastar tempo fazendo coisas que ela não era de fazer.
Pegaram? Hoje ela é uma das pregadoras mais influentes do mundo. Não perca o timer. Não deixe para amanhã o que Deus está te pedindo para fazer hoje. É hoje. Às vezes você está com alguma dificuldade. Sabe de uma coisa? Tem algo que chama assim atenção plena. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu vou compartilhar, tá? A palavra passa primeiro por mim. Atenção plena fala assim, se você está lendo, você lê. Ai, como é difícil para uma mulher entender isso. Se você está orando, você ora. Se você está escrevendo, sabe, não fica assim, leia, ora, vê, responde, tá o que a gente faz? Tudo ao mesmo tempo? Aí a atenção plena vai dizer que quando você tem mais concentração, você tem mais produtividade. É difícil, né? Você lê alguns versículos, algumas páginas da Bíblia sem dar uma olhadinha no... Deixa eu ver se tá tudo bem lá em casa, né? Então, atenção plena, senão a gente já desconcentra aqui, ó. Você quer saber se você está procrastinando? Presta atenção se você está falando essa frase. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso dar água para as plantas. Eu preciso marcar uma consulta. Eu preciso ir lá no Dr. Eli. Eu preciso. Se você está precisando muita coisa, é porque você está procrastinando. Então não perca o timer. Não rompa os acordos que você fez consigo mesmo. Tocou o despertador? Levanta. Chegou a hora de treinar? Treine. Veio para a igreja? Cultue com todo o coração. Se propôs a aprender alguma habilidade? Estude, coloque em prática. Porque perder tempo vai exigir de você disciplina. Se você não tiver disciplina, você vai perder tempo. E a disciplina é sobre você fazer o que tem que ser feito. Porque isso vai fazer você chegar no final do ano com os seus objetivos alcançados. E a última lição desta noite, nós já estamos terminando. Abra lá em 2 Coríntios 4:18. Segunda Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E a última lição dessa noite é: invista seu tempo naquilo que é eterno. E eu poderia falar tanto, falei brevemente sobre a questão do corpo, alma, espírito. Mas eu queria adentrar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia diz assim: atentando nas coisas, não nas coisas que se veem, mas naquilo que não se vê. A gente está perdendo momentos aqui, perdendo tempo com coisas que são supérfluas, e nós vamos perder tempo lá. Então a gente não pode trocar as coisas. A gente precisa ter equilíbrio. Então ele diz assim: porque as coisas que você está vendo são temporais. E o que você está produzindo para a eternidade? Para onde você vai depois que você vai fechar o olho? A gente precisa pensar naquilo que é eterno. Enquanto nós não entendermos a grandeza daquilo que nós carregamos, nós andaremos como se nós não a tivéssemos. Nós precisamos entender, a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes que Ele colocou a eternidade dentro do seu coração. Todo ser humano, não é só quem acredita em Deus, não. Na pessoa que se diz ateu, em todo ser humano. A Bíblia vai dizer que Ele colocou a eternidade dentro do seu coração. E quando a gente fala de eternidade, toda vez você pensa: para onde eu vou? E essa eternidade me faz ter saudade de Deus, porque nós viemos dEle. Nós viemos dEle. Então é por isso que muitas religiões surgem por aí, e aí você vai dizer: nossa, mas fulano está fazendo tal coisa. É a busca pela eternidade, é a busca pelo Criador, ela só não encontrou ainda. E você pode ser usada por Deus para levar essa pessoa a Jesus, porque a palavra vai dizer que há um só caminho. Há uma só verdade, há uma só vida que nos leva ao Pai. Não tem outros caminhos. Se te falaram que qualquer caminho leva a Deus, eu sinto em dizer, mas a palavra de Deus vai dizer que não, há só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo.
Então a gente precisa entender, e eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, eu não estou dizendo para vocês serem produtivas, aceleradas, vamos fazer tal coisa e vamos ganhar o mundo e tal, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que você precisa estar dentro do cronômetro do Senhor, dentro daquilo que Ele planejou para você. Eu quero que você saia aqui com uma convicção de uma vida plena, uma vida em abundância no Senhor. Eu sempre falo isso e eu preciso repetir. Se a sua vida é só luta, se a sua vida é só dificuldade, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que Jesus veio e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É para você ser feliz, minha irmã. No mundo tereis aflições, eu sei, mas também a palavra diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você está passando por muita dificuldade, não sai disso, significa que você está sempre rodando no mesmo processo. Lembra lá de física? Quando você não passa na prova, você tem que fazer de novo. Quando você não passa na prova, você tem que fazer de novo. Você vai sair dirigindo um carro se você não tiver sua carta. Você tem que fazer de novo. Então, se está sendo uma prova, talvez você está na hora de você vencer essa prova. E dizer, Deus, eis-me aqui. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder tempo. Eu vou passar nessa prova, porque se a pastora falou, eu acredito. Não, porque foi Jesus que falou, não fui eu não. Ele disse, eu vim para dar vida em abundância. Eu vim para dar vida em abundância. E investir no que é eterno é cuidar da sua vida espiritual. É cuidar dos seus filhos, ensiná-los o caminho que se deve andar. É se envolver com a igreja. Meu Deus, você precisa se envolver com a sua igreja local. Gente, você precisa, você não está entendendo. Igreja não é um lugar para você visitar. E eu vou puxar a orelha quem está aqui, quem é de outra igreja, quem não é de igreja nenhuma, escute isso. Igreja não é um lugar para você visitar. A Bíblia fala que nós somos um corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Nós precisamos nos envolver. E quando a gente se envolve, isso gera intimidade. Na sua casa, quando está bagunçada, quem que sabe a bagunça que está? É quem mora nela. Quando chega a pastora para visitar, você arruma rapidinho, isso é visita. Mas eu não sou íntima da sua casa, eu não sei como que você é, eu não sei como é que estão as coisas. Isso é igreja. Quando você parar para se envolver e dizer, conta comigo, eu vou me envolver, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa não sei o quê. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de reclamar que o ar-condicionado não está funcionando. Porque você vai dizer, onde que faz para arrumar, pastora? Onde que pega a água? Quem que pode ficar na câmera? E você começa a se envolver. Isso é também investimento em algo eterno. Quando você vai pegar um avião, e eu tenho uma história para contar. Quando você vai pegar um avião, sabe o que acontece? Eles pedem para você colocar o seu celular no modo... Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? Não. Porque quando você não coloca no modo avião, esse sinal ele fica tentando achar a torre o tempo inteiro. Ele fica tentando captar sinal da torre o tempo inteiro. Isso pode dar interferência assim no avião. E também gasta sua bateria imediatamente. Quando você está num lugar sem sinal, já põe no modo avião, porque ele fica o tempo inteiro procurando. Porque ele quer receber as notificações. E ele fica ali procurando, mas você está lá nos 10 mil pés, você não vai conseguir, então você precisa colocar no modo avião. E aí um dia nós fomos fazer uma viagem, posso contar, amiga? Nós fomos fazer uma viagem para Gramado, uma excursão. Eu fui pregar lá, 9 mulheres, todas no avião, algumas primeira vez no voo. Aí o avião começou a andar, fazer a primeira turbulência. Eu olhei para a Ana era a primeira vez que ela andou de avião, eu falei, amiga, você botou seu celular no modo avião? Ela, não, tipo assim, como se fosse o celular dela que estivesse fazendo aquela turbulência. Eu falei, não, amiga, é brincadeira, a gente riu muito, né? Vai ter viagem para o Nordeste, hein? Quem quiser ir comigo é só me chamar. Nós vamos fazer uma excursão agora no feriado de Corpus Christi, para o Nordeste, vou pregar lá, vamos junto, hein? Mas aí o que acontece? Ele fica tentando se conectar com a torre, esse sinal, porque senão vai acontecer alguma interferência. Então você entra no modo avião para você se desconectar do sistema. Por isso que chama modo avião.
Agora tem muita gente querendo voar cheio de distrações, de notificações, de não sei o quê. Não vai dar certo. Você precisa colocar as distrações no modo avião, porque senão você não vai viver o sobrenatural do Senhor. Vocês entenderam? Amém? E aí Esther vai dizer, quem sabe, não foi por um tempo como esse que você foi levantado. O livro de Esther, mas quem fala isso foi Mardoqueu ou Mordecai. E essa palavra fala muito comigo. Como a irmã Sandra compartilhou hoje. Ela falou, eu fui incentivada pela pastora Gerli. Eu falei, eu fui o Mordecai dela, o Mardoqueu dela. Será que não foi por um tempo como esse que você foi levantada? Por esse tempo da história. Sabe? E aí, a Esther estava distraída. A Esther estava distraída. E aí, quando o Mardoqueu fala, ei, eles vão matar o nosso povo, você precisa fazer uma coisa. Ela falou assim, meu Deus, peraí que eu vou ver. Não, porque se eu chegar na frente do rei no tempo errado, ele vai me matar. Aí sabe que Mardoqueu fala? Ai, eu amo essa palavra. Ele fala assim, ó, se você não fizer, filha, não pense que Deus não vai levantar outra pessoa. Não pense que não vai vir salvação. Mas você quer ser usada? Diga sim. Você quer ser usada para essa obra? Sabe o que ela fez? Ah, então vou lá falar com o rei. Não, jejum e oração, 3 dias, chamou todo mundo. Isso é estratégia. Vocês estão entendendo? Não é assim. A gente precisa ter estratégia. Então tem Mardoqueu falando para você. Você é a estratégia de Deus para sua casa. Você foi levantada por Deus para fazer diferença no lugar onde você foi plantada. Lá no seu ambiente de trabalho, você é a estratégia de Deus para mudar aquele ambiente. Então pare de perder tempo. Quando Neemias estava lá fazendo aquela obra, construindo os muros e tal, e organizou todo mundo, trabalhando para que os muros fossem reconstruídos. Aí chega lá Sambalate, Tobias, aquele povo todo, falou, ei, Neemias, desce aqui que a gente precisa conversar com você. Sabe o que ele vira e fala? Eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Quando as distrações vierem, quando as pessoas quiserem parar você, quando disserem que vocês não nasceram para fazer aquilo que estão fazendo lá, vocês vão dizer, ei, eu tenho uma grande obra para fazer e ninguém vai me parar. Eu não vou parar, o medo não vai me parar, eu tenho uma missão. Eu estou aqui hoje como um grande timer, como um grande sinalizador de Deus. Igual esse aqui, ó. Abre aí, Samuel. Dizendo, ei, a sua vida vai acabar. Ei, o seu tempo está passando. E o que você está fazendo com a sua vida? Você está investindo naquilo que é eterno? Você está investindo naquilo que é do plano do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo não tem medo de uma mulher bem arrumada, de uma mulher bem vestida. Ele tem medo de uma mulher que se recusa a parar, de uma mulher que ajoelha e diz, não importa a estação que eu estou vivendo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar caminhando. Deus está convidando algumas mulheres a abrir mão de capas de superioridade e dizer, vem filha, é a força do Senhor que te sustenta. É a força do Senhor, é Ele que dá a provisão. Aleluia. E toda vez que você fala assim, mas eu não aguento mais, você vai falar, eu não vou parar. Amém? Você pode se colocar de pé, irmã?